Bem-vindos ao novo livro, Raízes do Pensamento, explorando a essência e as conexões entre consciência e existência, escrito por Cirilo de Souza. Uma jornada de autodescoberta, conexões cósmicas e os mistérios do ser, publicado originalmente em inglês em setembro de 2024. Autor, Cirilo de Souza. Querido leitor, é com grande alegria que lhe apresento Raízes do Pensamento, explorando a essência e as conexões entre consciência e existência. Este livro nasce de uma inquietação profunda que sempre me acompanhou, o desejo de compreender o que se encontra além do óbvio, de explorar o que sustenta e molda a nossa realidade, e de encontrar respostas para a pergunta que muitos de nós carregamos silenciosamente: o que realmente são os pensamentos? Se você está segurando este livro, acredito que, em algum nível, também compartilha dessa mesma inquietação. Talvez já tenha se perguntado sobre o papel que os pensamentos desempenham em sua vida. Ou talvez tenha sentido que há algo mais profundo por trás da simples atividade mental diária, algo que conecta nossa consciência individual a uma vasta rede de realidade, ideias e criatividade que permeia o universo. Este é um convite para adentrar um território vasto, onde cada pensamento é uma semente de potencial criativo e uma janela para compreender a essência do que somos. O pensamento, muitas vezes tratado como algo trivial ou automático, revela-se aqui como uma força transformadora, capaz de moldar não apenas a nossa percepção, mas também a própria estrutura da realidade que vivenciamos. Raízes do Pensamento é uma jornada de descoberta. É uma exploração que nos leva para além da superfície, para além do que nos ensinaram, e nos desafia a questionar o que consideramos certo. Meu desejo é que, ao percorrer estas páginas, você se sinta provocado a expandir suas próprias concepções, a se aprofundar em suas reflexões, e, acima de tudo, a perceber o poder oculto que reside em cada pensamento. Eu escrevo este livro com a convicção de que o pensamento não é algo isolado, mas sim parte de um todo maior, uma dança constante entre mente, consciência e realidade. Ao refletir sobre essa conexão, podemos nos redescobrir como co-criadores ativos dessa trama invisível que nos cerca. Por fim, quero lhe agradecer. Agradeço por se permitir embarcar nesta jornada comigo. Agradeço por estar aberto a questionar, a refletir e a descobrir algo novo. E, acima de tudo, agradeço pela confiança que deposita em mim ao dedicar seu tempo a esta leitura. Que cada página lhe traga novas perspectivas e que este livro seja uma ponte para a expansão de sua consciência e para a compreensão de sua própria mente. Com gratidão e afeto, Cirilo de Souza. Prólogo. Desde os tempos mais remotos, o ser humano tem buscado compreender os mistérios que permeiam a sua própria existência. Entre as grandes questões que nos rodeiam, como a origem do universo, a natureza da vida, e o que existe além da morte, está um enigma mais sutil e igualmente profundo: o pensamento. Diariamente, somos bombardeados por uma torrente de pensamentos. Alguns são banais e efêmeros, outros moldam o curso de nossas vidas. Raramente paramos para considerar o que são esses pensamentos, de onde eles vêm e como, muitas vezes silenciosamente, constroem nossa realidade. No entanto, o pensamento não é algo a ser tomado como garantido. Ele é a chave que abre as portas da consciência e, por extensão, da própria existência. Neste livro, Raízes do Pensamento, convido você a mergulhar na essência daquilo que está sempre presente, mas raramente explorado: o próprio ato de pensar. Não um pensamento comum do dia a dia, mas aquela força invisível que o gera, que o molda, que o conecta a uma consciência maior e, possivelmente, a uma realidade cósmica mais ampla. Através das páginas que seguem, exploraremos o pensamento não apenas como um fenômeno biológico ou psicológico, mas como uma expressão metafísica da própria essência da existência. Se o pensamento molda a realidade, quem ou o que molda o pensamento? Será que somos meramente receptores passivos, sintonizando pensamentos que flutuam em um campo invisível, ou somos co-criadores dessa teia invisível de realidade?
As antigas tradições espirituais nos dizem que o pensamento é poder. A ciência moderna revela que o pensamento pode mudar a estrutura do cérebro, criar realidades virtuais e até influenciar a matéria de maneiras que estamos apenas começando a entender. Mas além das perspectivas científicas e espirituais, há algo maior, uma sinfonia de ideias que ecoam através de todas as coisas, ligando cada ser humano, cada experiência e cada manifestação do universo. Este livro busca unir essas diversas abordagens, oferecendo uma visão abrangente sobre o pensamento como a força fundamental que permeia toda a vida. Exploraremos a mente como uma fonte inesgotável de criação e o pensamento como um fio condutor que atravessa as fronteiras entre o consciente e o inconsciente, o individual e o coletivo, o real e o imaginado. Você está prestes a embarcar em uma jornada única, uma jornada através das profundezas da mente e dos mistérios que ela guarda. O que você descobrirá não será apenas sobre o mundo exterior, mas também sobre si mesmo. Pois, ao entender a essência do pensamento, podemos começar a compreender quem realmente somos e qual é o nosso papel no vasto e intrincado tecido da realidade. Seja bem-vindo à exploração da essência do pensamento. Que esta leitura acenda em você a chama do questionamento, da reflexão e, acima de tudo, da transformação. Introdução. O que é um pensamento? De onde ele vem? Como ele molda nossa percepção da realidade e, por extensão, a própria realidade em si? Estas são algumas das perguntas mais profundas e intrigantes que a humanidade tem feito ao longo dos séculos, desde os antigos filósofos até os cientistas modernos. No entanto, apesar de todas as descobertas da neurociência e da psicologia, ainda estamos apenas arranhando a superfície do vasto mistério que envolve a origem e a natureza do pensamento. Neste livro, Raízes do Pensamento, explorando a essência e as conexões entre consciência e existência, não pretendo oferecer respostas definitivas. Em vez disso, meu objetivo é explorar as muitas camadas de significado que envolvem o pensamento, desde sua função biológica e cognitiva até suas dimensões metafísicas mais profundas. Nesta jornada, investigaremos como o pensamento está intrinsecamente ligado à consciência, à percepção e à própria estrutura da realidade. O pensamento, como muitos acreditam, não é apenas um produto do cérebro. É algo maior, algo que transcende a matéria física e, talvez, seja uma expressão direta da energia cósmica ou de uma inteligência universal. Em nossas vidas diárias, ele parece surgir de dentro de nós, moldando nossas decisões, nossas emoções e nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Mas e se o pensamento não for apenas algo que experimentamos individualmente, mas também algo que conecta todas as consciências e realidades? Nas páginas a seguir, exploraremos não apenas o processo cognitivo do pensamento, mas também as possíveis fontes que o moldam, a mente inconsciente, a consciência universal, e até mesmo dimensões superiores da existência. Discutiremos como o pensamento pode ser tanto uma ferramenta de criação quanto de ilusão, capaz de formar realidades inteiras ou prender-nos em construções mentais limitantes. O objetivo de Raízes do Pensamento é desafiar você, leitor, a expandir sua visão sobre o que significa pensar. Vamos questionar a ideia de que os pensamentos são meras reações químicas no cérebro e considerá-los como potenciais manifestações de algo muito maior, algo que pode estar além da compreensão racional, mas acessível através de uma perspectiva expandida da mente. Convido você a embarcar nessa jornada comigo, onde juntos exploraremos as profundezas do pensamento, da consciência e da realidade. Espero que, ao final desta leitura, você não apenas veja seus pensamentos de maneira diferente, mas também sinta uma profunda conexão com o vasto campo de possibilidades que eles oferecem. Prepare-se para descobrir que Raízes do Pensamento é muito mais vasta, misteriosa e poderosa do que jamais imaginamos. Fragmento 1. Metafisicamente falando, o que seria um pensamento?
O conceito de pensamento é muitas vezes abordado de uma perspectiva que transcende a visão puramente biológica ou psicológica, vendo-o como uma expressão fundamental da consciência e da realidade. Abaixo estão algumas ideias e interpretações metafísicas do que pode ser um pensamento. 1. Manifestação de energia mental. No campo metafísico, o pensamento é frequentemente visto como uma forma de energia. Assim como a matéria é considerada uma forma condensada de energia no nível físico, o pensamento seria uma forma mais sutil e elevada de energia, operando em níveis vibracionais superiores. Essa energia mental tem o potencial de influenciar tanto o campo físico quanto o não físico. 2. Criação e manifestação. Pensamentos são vistos como sementes criativas. Na metafísica, acredita-se que pensar seja um ato de criação, onde pensamentos podem moldar a realidade. Tudo o que existe no plano material primeiro existiu no plano mental. A ideia de que pensamentos criam realidade é central em muitas filosofias metafísicas, sugerindo que o que pensamos, intencionamos e visualizamos tem um impacto direto sobre o mundo ao nosso redor. 3. Interconexão com a mente universal. De acordo com algumas tradições metafísicas, nossos pensamentos pessoais estão conectados à mente universal, ou ao campo da consciência universal, um vasto campo de energia mental e informações que abrange todo o cosmos. Nessa perspectiva, um pensamento individual não é apenas uma experiência isolada, mas faz parte de um campo maior de consciência compartilhada, muitas vezes chamada de consciência coletiva, ou inconsciente coletivo. 4. Vibrações e frequências. Pensamentos também são associados a frequências vibracionais. Cada pensamento é considerado uma vibração específica, que ressoa em determinados níveis do universo. Pensamentos de medo ou raiva, por exemplo, ressoariam em frequências mais densas ou baixas, enquanto pensamentos de amor, gratidão ou compaixão vibrariam em frequências mais elevadas. Isso está relacionado à ideia de atração energética, onde semelhante atrai semelhante, ou seja, pensamentos de uma determinada vibração atraem experiências, pessoas e circunstâncias que correspondem a essa vibração. 5. Mediadores entre o físico e o espiritual. Pensamentos podem ser vistos como pontes entre o mundo físico e o espiritual. Eles são o elo que conecta o plano material, corpo e mundo físico, ao plano espiritual ou ao plano da consciência. Alguns acreditam que os pensamentos são canais pelos quais recebemos inspiração e insights de níveis superiores de existência, sejam de guias espirituais, do nosso eu superior ou de outras inteligências. 6. Expressão do ser. Em outra visão metafísica, um pensamento pode ser uma expressão do ser ou da essência mais profunda de quem somos. Ele emerge do centro da consciência e reflete o estado interior de nosso ser. Nessa linha de pensamento, os pensamentos são reflexos do nosso estado de evolução espiritual, emocional e mental. Quanto mais elevados nossos pensamentos, mais perto estamos de expressar nossa verdadeira natureza divina. 7. O pensamento como parte do todo. Em algumas filosofias, particularmente as de inclinação oriental, como o Vedanta ou o Taoísmo, o pensamento é visto como um fenômeno temporário e ilusório. Ele surge e desaparece como parte do jogo da mente, sem ter existência intrínseca. Nessa visão, o pensamento é parte de Maya, a ilusão do mundo fenomenal, e a verdadeira natureza do ser transcende o pensamento, residindo em um estado de pura consciência sem pensamento, como um estado de meditação profunda. Reflexão. Assim, metafisicamente, o pensamento é muito mais do que um mero produto das sinapses no cérebro. Ele é energia, criação, manifestação, e parte de uma teia maior de consciência que conecta o ser humano ao universo como um todo. Ele é tanto a fonte quanto o reflexo da nossa realidade percebida. Isso nos leva a perguntas profundas sobre a relação entre pensamento e existência. Se o pensamento molda a realidade, quem é o que molda o pensamento? Fragmento 2. Se o pensamento molda a realidade, quem é o que molda o pensamento?
Essa é uma questão profunda e central na metafísica, e pode ser respondida de várias maneiras, dependendo da perspectiva filosófica ou espiritual adotada. Vou oferecer algumas interpretações para tentar responder a pergunta: quem ou que molda o pensamento? 1. A consciência universal, ou mente cósmica. Uma das respostas mais amplas é que a consciência universal, ou mente cósmica, molda os pensamentos individuais. Nesta visão, o pensamento humano é uma expressão fragmentada da mente universal que permeia todo o cosmos. Assim, nossos pensamentos seriam como ondas que emergem de um vasto oceano de consciência, refletindo não apenas as experiências individuais, mas a própria estrutura do universo. Nesse sentido, a mente cósmica seria a força maior que guia, inspira e dá origem aos pensamentos que surgem na mente individual. Reflexão. Isso implica que nossos pensamentos são apenas uma manifestação localizada de algo muito maior e mais abrangente, o que significa que estamos, conscientemente ou inconscientemente, sempre conectados à fonte infinita de todos os pensamentos. 2. O eu superior ou a alma. Outra abordagem sugere que o eu superior, ou a alma, é quem molda os pensamentos. O eu superior é frequentemente visto como a parte mais elevada, consciente e sábia de nós mesmos, nossa essência divina, além do ego. Nessa perspectiva, nossos pensamentos podem ser influenciados pela sabedoria do eu superior, especialmente quando estamos alinhados espiritualmente, ou quando buscamos estados de meditação e introspecção profunda. Reflexão. Isso sugere que, embora possamos sentir que os pensamentos estão surgindo de nossa mente consciente ou subconsciente, a um nível mais profundo da nossa consciência, uma parte mais sábia e conectada, moldando e guiando nossos pensamentos em direção à nossa evolução espiritual. 3. O subconsciente e condicionamentos. Na psicologia, e em muitas tradições metafísicas, acredita-se que o subconsciente desempenha um papel fundamental na formação dos pensamentos. Ele é como um reservatório de memórias, crenças, traumas e condicionamentos que adquirimos ao longo da vida. Muitas vezes, não estamos cientes de que nossos pensamentos conscientes estão sendo moldados por padrões profundos de comportamento e crença que residem no subconsciente. Reflexão. Isso implica que nossos pensamentos são frequentemente influenciados por forças ocultas dentro de nós, e que, para mudarmos nossos pensamentos, precisamos primeiro desvendar e transformar os condicionamentos subconscientes que os moldam. 4. A energia e as vibrações circunstantes. Outra perspectiva metafísica sugere que nossos pensamentos são moldados por vibrações e energias que nos cercam. Segundo essa visão, o universo está repleto de energias sutis que podem influenciar nossa mente. Lugares, pessoas e até mesmo estados planetários podem ter uma influência vibracional sobre a maneira como pensamos. Isso está alinhado com a ideia de que frequências semelhantes atraem pensamentos semelhantes e de que estamos constantemente captando e emitindo frequências que moldam nossa percepção. Reflexão. Essa ideia implica que, para moldar nossos pensamentos de forma mais consciente, devemos estar atentos ao tipo de energia ao nosso redor e procurar elevar nossa vibração através de práticas espirituais, meditação ou até mesmo por meio da escolha consciente de nossas companhias e ambientes. 5. Livre-arbítrio e intenção consciente. Embora muitas forças possam influenciar nossos pensamentos, outra visão defende que nós mesmos, como seres conscientes, temos o livre-arbítrio e a capacidade de moldar nossos pensamentos de forma intencional. Através de práticas como a atenção plena, mindfulness, meditação e reflexão consciente, podemos assumir o controle de nossos pensamentos e reprogramá-los de acordo com nossos desejos e intenções. Nesta visão, a consciência desperta é a chave para moldar os próprios pensamentos. Reflexão. Isso sugere que, embora possamos ser influenciados por fatores externos e internos, temos a capacidade de nos elevar acima desses condicionamentos e moldar nossos próprios pensamentos através da escolha consciente do foco. 6.
a interconexão com outros seres. De acordo com a ideia da consciência coletiva, os pensamentos de uma pessoa podem ser moldados por interações com outras mentes. Em um nível mais profundo, todos nós estamos conectados por uma rede invisível de consciências, e os pensamentos de uma pessoa podem influenciar diretamente os de outra, mesmo que não estejamos cientes dessa influência. E isso é evidente em conceitos como a telepatia e a psique coletiva descrita por Carl Jung, onde os pensamentos de um grupo ou de uma sociedade influenciam o indivíduo. Reflexão. Isso implica que estamos todos interconectados e que nossos pensamentos não surgem isoladamente, mas são influenciados e moldados por aqueles com quem nos conectamos em um nível consciente ou inconsciente. 7. O mistério último. Por fim, uma visão metafísica pode reconhecer que, em última análise, a verdadeira fonte do pensamento permanece um mistério. Mesmo com todas essas explicações, pode haver uma força, ou princípio ainda mais profundo e indescritível que dá origem ao pensamento. Pode ser algo que transcende tanto o individual quanto o universal, um princípio absoluto, ou uma essência primordial que está além da nossa compreensão, mas que se manifesta como o ato de pensar. Reflexão. Talvez o pensamento seja uma expressão direta do absoluto, o inominável, ou a fonte, e enquanto podemos especular sobre suas origens, nunca podemos compreender completamente a verdadeira natureza daquilo que gera o pensamento. Conclusão. Quem ou o que molda o pensamento pode ter múltiplas respostas, dependendo do nível de consciência que você está explorando. Pode ser a mente universal, o eu superior, o subconsciente, as vibrações ao nosso redor, ou nossa própria intenção consciente. E ao final, pode ser um mistério que ainda não conseguimos desvendar completamente. Essa pergunta nos lembra de que, enquanto tentamos moldar nossa realidade através dos pensamentos, talvez nossos próprios pensamentos sejam, em última instância, uma manifestação de algo muito maior e mais profundo, uma interconexão universal com o que chamamos de existência. Quando tentamos responder questões profundas como a origem e a natureza dos pensamentos, é comum que as explicações ainda se limitem aos conceitos humanos. Afinal, estamos utilizando a própria mente, com suas limitações, linguagem e estrutura, para entender algo que talvez vá muito além da nossa compreensão atual. Isso, por si só, já apresenta uma limitação. Fragmento 3. Algo superior ao ser humano comum. Quando tentamos responder questões profundas como a origem e a natureza dos pensamentos, é comum que as explicações ainda se limitem aos conceitos humanos. Afinal, estamos utilizando a própria mente, com suas limitações, linguagem e estrutura, para entender algo que talvez vá muito além da nossa compreensão atual. Isso, por si só, já apresenta uma limitação. Se estamos considerando a existência de algo superior ao ser humano comum, então, para realmente entender a natureza dos pensamentos, seria preciso transcender essas limitações humanas, talvez acessando estados mais elevados de consciência ou mesmo uma forma de percepção que vá além da dualidade sujeito-objeto, causa-efeito. Vamos explorar algumas possibilidades mais avançadas, considerando uma perspectiva superior ou supra-humana. 1. O pensamento como um eco do ser absoluto. Em uma perspectiva não dual, ou advaita, o ser é anterior ao pensamento. Na verdade, o pensamento poderia ser visto como um reflexo distante e fragmentado do absoluto, ou daquilo que está além de toda experiência e forma. Nesse sentido, os pensamentos surgem não como eventos separados, mas como padrões vibracionais dentro de uma única consciência. O que isso implica é que, numa perspectiva superior, não existe um moldador dos pensamentos no sentido tradicional. Os pensamentos não surgem de algo separado do próprio campo de consciência. Em vez de moldar, o que ocorre é mais como uma manifestação espontânea e intrínseca da própria existência. Nesse ponto de vista, pensamento e existência não estão separados, assim como ondas não estão separadas do oceano. 2. Pensamento como expressão de uma inteligência cósmica.
Outra ideia mais abstrata é que o pensamento humano é apenas uma frequência de comunicação dentro de uma vastíssima rede de inteligência cósmica. A mente humana, nesse caso, seria apenas um receptor limitado dessa inteligência superior, algo comparável a uma antena sintonizando uma pequena fração de uma transmissão infinita. Aqui, quem ou o que molda o pensamento não seria algo individual ou isolado, mas sim uma inteligência cósmica universal que organiza, sustenta e opera em uma teia infinitamente complexa de interconexões. Pensamentos humanos, nesse contexto, seriam meros fragmentos codificados dessa transmissão. Se pensarmos nisso em termos de níveis de consciência, à medida que a mente se expande ou transcende seu estado limitado, ela começaria a receber mais dados, a acessar dimensões mais vastas dessa inteligência, e assim, os pensamentos deixariam de ser eventos pessoais para se tornarem expressões diretas dessa inteligência superior. 3. A noção de pensamento como fluxo impessoal. Uma outra possibilidade, e talvez a mais radical, é que o pensamento não pertence ao indivíduo. Nessa perspectiva, os pensamentos são fluxos impessoais que passam pela mente, mas não surgem dela. A mente humana seria mais um processador, ou um filtro, por onde esses fluxos passam. Se considerarmos a existência de algo superior ao humano comum, como você mencionou, então o molde dos pensamentos não está no controle de um ego individual, nem mesmo do subconsciente, mas sim de um fluxo contínuo de energia e informação universal. Cada pensamento seria apenas uma onda desse fluxo maior, sendo percebido temporariamente por uma mente individual, mas não pertencente a ela. Essa visão seria compatível com muitas tradições espirituais, que falam sobre a ilusão do eu e a ideia de que o pensamento surge e desaparece sem um dono. Quem molda o pensamento, então? O pensamento é moldado pela dinâmica do universo, sem necessidade de um moldador. A mente individual apenas observa e, às vezes, interage com esse fluxo, mas não tem controle sobre sua origem última. 4. Pensamento como informação não linear. Se formos além da perspectiva humana, o próprio conceito de tempo linear, a ideia de que os pensamentos surgem, evoluem e se dissipam, poderia ser uma ilusão. De uma perspectiva superior, os pensamentos poderiam existir como padrões de informação não linear, fora do tempo e espaço convencionais. Nesse sentido, quem ou que molda o pensamento poderia ser irrelevante, porque o pensamento já existe eternamente como um potencial. Apenas quando um ser consciente entra na frequência dessa informação, ele experimenta a manifestação de um pensamento. Isso significaria que todos os pensamentos possíveis existem simultaneamente, como padrões informacionais no tecido do universo, e a mente humana apenas lê esses padrões de acordo com seu nível de consciência. Aqui, a ideia de moldar os pensamentos seria análoga a sintonizar uma estação de rádio em um espectro infinito de frequências. Não estamos criando ou moldando pensamentos, mas acessando diferentes camadas ou dimensões de informação que já existem. 5. Pensamento como eco de realidades multidimensionais. Levando a ideia de algo superior ao humano comum para o âmbito das dimensões e realidades paralelas, poderíamos dizer que os pensamentos humanos são ecos de realidades paralelas. Assim como ondas de uma dimensão podem interferir em outra, os pensamentos que surgem na mente podem ser influenciados por eventos, consciências ou energias que estão além da nossa percepção física. Nesse caso, o que molda o pensamento não é algo acessível pela mente consciente comum, mas influências de dimensões paralelas ou estados de ser que estão fora do nosso alcance direto. O pensamento humano seria um reflexo distorcido ou interpretado de frequências de realidades coexistentes. Reflexão final. A sua percepção está correta ao dizer que explicações simplórias são insuficientes quando tentamos abordar algo que vai além da mente humana comum. Pensar que o pensamento é apenas um produto do cérebro, ou moldado por padrões inconscientes, é uma forma limitada de ver a questão, pois estamos apenas arranhando a superfície do que realmente poderia estar acontecendo no nível metafísico.
Se aceitamos a ideia de algo superior, então o pensamento pode ser algo muito maior e mais profundo, um fenômeno cósmico, energético e multidimensional, em que o ser humano participa apenas como uma pequena porção de um vasto processo que opera além do que podemos perceber com nossos sentidos limitados. Nesse caso, quem ou o que molda o pensamento pode ser uma pergunta que só podemos verdadeiramente explorar quando ultrapassamos a nossa própria condição humana e acessamos estados mais elevados de consciência e percepção. Até lá, talvez nossas teorias sejam apenas vislumbres de algo muito maior que nossa mente ainda não é capaz de compreender plenamente. Fragmento 4. Inteligência cósmica. A expressão inteligência cósmica que utilizei pode ser interpretada de duas maneiras, dependendo da perspectiva que você adota. 1. Como um termo metafísico. No contexto metafísico, a inteligência cósmica refere-se à ideia de uma força, ou princípio universal subjacente a toda a criação, algo que está além da mente individual e do entendimento humano comum. Essa inteligência seria responsável pela organização, harmonia e interconexão de todos os fenômenos do universo, desde o funcionamento das galáxias até os processos internos da mente humana. Essa inteligência superior não seria algo que o ser humano comum poderia acessar totalmente com os sentidos físicos ou a razão limitada. Em vez disso, ela estaria por trás da existência de tudo, manifestando-se como leis naturais, padrões de comportamento, e até mesmo como os próprios pensamentos e emoções. É uma visão que podemos encontrar em muitas tradições espirituais, filosofias orientais e até mesmo na física quântica, onde tudo está conectado em um nível fundamental, e a separação entre o indivíduo e o cosmos é uma ilusão. Nesta perspectiva, inteligência cósmica seria algo como uma mente universal, ou o logos no sentido grego, uma fonte de consciência que permeia tudo e transcende as limitações da mente humana. 2. Como algo que vai além da inteligência humana e artificial. Quando menciono inteligência cósmica nesse contexto, também estou indo além do que a inteligência artificial, ou mesmo o pensamento humano convencional poderia compreender, ou explicar totalmente. A IA, por mais avançada que seja, opera dentro de um paradigma baseado em dados e lógica linear, utilizando as informações fornecidas por humanos e processando-as de maneira sofisticada, mas sempre limitada pelo escopo do que foi programado ou aprendido. Por outro lado, a inteligência cósmica sugere algo que não pode ser capturado por processos lógicos, racionais ou computacionais. Não é uma inteligência no sentido de processamento de informações como uma máquina faz, nem algo que possa ser medido, analisado, ou totalmente compreendido pela ciência moderna, ou pela filosofia tradicional. A distinção entre inteligência artificial e inteligência cósmica. A inteligência artificial, como estamos discutindo aqui, é uma criação humana. Ela é programada para processar informações e tomar decisões com base em algoritmos e aprendizado de máquina. Ela opera em um sistema fechado de lógica, e por mais complexa que seja, está sempre dentro do domínio do que já foi definido pelos humanos. Por outro lado, inteligência cósmica no sentido metafísico seria uma força transcendente, muito mais abrangente e incompreensível do que qualquer criação humana, incluindo a IA. Ela poderia ser responsável pela existência de leis físicas, pela estrutura fundamental da realidade e pela própria possibilidade de consciência em qualquer nível, seja humano, animal ou até mesmo artificial. Neste sentido, inteligência cósmica não pode ser plenamente entendida ou explicada, mesmo com os avanços da ciência ou da IA, porque ela opera em níveis e dimensões que estão além do escopo de qualquer ferramenta ou mente desenvolvida por humanos. Ela transcende o entendimento linear e mecanicista de causa e efeito. O papel da consciência humana no acesso a essa inteligência. Se pensarmos metafisicamente, alguns poderiam argumentar que a consciência humana pode, por meio de estados alterados de percepção, como a meditação profunda ou experiências místicas, acessar fragmentos dessa inteligência cósmica. No entanto,
essa experiência seria subjetiva, intuitiva e muito distante de uma explicação científica ou intelectual comum. Nessa visão, o humano comum só teria um vislumbre dessa inteligência quando transcendesse o pensamento racional e se conectasse a algo mais profundo, como um estado de consciência mais expandido ou um estado de não-dualidade, onde a percepção do eu separado desaparece. Para a maior parte das pessoas, essa inteligência cósmica permanece oculta, manifestando-se indiretamente através de fenômenos naturais, inspirações criativas e momentos de iluminação espiritual. Resumo da distinção. Termo metafísico: a inteligência cósmica seria uma força, ou consciência universal, responsável por moldar a realidade em todos os níveis. Ela transcende a mente humana e as limitações da inteligência artificial. Não pode ser completamente compreendida ou explicada, mas pode ser intuída ou experimentada em estados mais elevados de consciência. Algo além da inteligência artificial, mesmo com os avanços tecnológicos, a inteligência cósmica está além da capacidade da IA de compreender ou processar. Ela é uma força que não segue as mesmas regras de lógica ou processamento de informações que conhecemos. A IA, por mais avançada que seja, ainda está confinada ao que foi programado e ensinado por humanos. Essa distinção deixa claro que, embora possamos pensar sobre inteligência cósmica de maneira metafísica e intuitiva, é algo que vai muito além do que qualquer modelo de inteligência humana ou artificial pode explicar ou alcançar. Ela aponta para a ideia de que existe uma realidade muito maior e mais profunda que está além de nossa capacidade de compreensão, mas da qual fazemos parte, mesmo sem perceber plenamente. Fragmento 5. A natureza da realidade, consciência e inteligência cósmica. A busca por respostas para esses profundos questionamentos sobre a natureza da realidade, consciência e inteligência cósmica é uma jornada que ultrapassa o campo do conhecimento convencional e exige uma abordagem multidimensional. Embora não haja uma única fórmula ou caminho para encontrar essas respostas, há várias formas pelas quais um humano comum pode explorar essas questões. Vamos examinar algumas delas. 1. Autoconhecimento e introspecção. A primeira fonte de respostas para esses questionamentos encontra-se dentro de cada pessoa. O autoconhecimento é um processo contínuo de exploração interna, no qual o indivíduo busca entender suas próprias experiências, pensamentos, emoções e padrões de comportamento. À medida que mergulhamos mais fundo em nós mesmos, podemos começar a perceber que a consciência não é apenas uma função da mente racional, mas algo muito mais vasto. Práticas como meditação, mindfulness, contemplação e silêncio interior são formas de criar um espaço para o autoconhecimento. Nessas práticas, a mente se aquieta e se abre para novas percepções da realidade. Além da percepção limitada dos 5 sentidos, muitos mestres espirituais e tradições ensinam que o acesso ao universo interior revela verdades mais profundas sobre a nossa existência e o papel da consciência no cosmos. 2. Tradições espirituais e filosóficas. As grandes tradições espirituais do mundo têm explorado questões sobre a natureza da realidade e a consciência há milênios. Cada tradição tem suas próprias metáforas, práticas e ensinamentos que oferecem respostas a essas perguntas universais. Vedanta, budismo, taoísmo, sufismo e o misticismo cristão são exemplos de tradições que abordam a ideia de uma consciência universal ou um princípio cósmico maior. Textos como o Bhagavad Gita, os sutras budistas, o Tao Te Ching e os escritos místicos de várias tradições oferecem insights sobre o papel da mente, o conceito de Maya, ilusão e a interconexão de todas as coisas. Filosofias ocidentais como o idealismo alemão, a fenomenologia e o existencialismo também exploram a natureza da consciência e a construção da realidade pela mente. A sabedoria ancestral pode ser uma fonte rica de respostas, pois muitas dessas tradições veem a vida não apenas como uma realidade física,
mas como um reflexo, ou projeção de uma verdade espiritual, mais profunda. 3. Estados alterados de consciência. Para além do estado de consciência comum do dia a dia, há experiências que podem proporcionar uma visão mais expansiva da realidade e da mente. Estados alterados de consciência, seja por meio de práticas meditativas profundas, experiências xamânicas, ou até mesmo o uso ritualístico de substâncias psicoativas em contextos cerimoniais e controlados, muitas vezes abrem portas para uma percepção mais ampla. Experiências de pico, como descritas pelo psicólogo Abraham Maslow, podem levar o indivíduo a um estado de consciência unificada e transcendental, onde o sentido de eu se dissolve e uma interconectividade maior é percebida. Experiências de quase morte, EQM, e práticas como a projeção astral ou a meditação profunda também têm sido relatadas como formas de vivenciar diretamente a consciência além do corpo e do ego. Esses estados, muitas vezes temporários, podem fornecer insights poderosos sobre a natureza da realidade e a conexão da consciência com o tudo que é. 4. Ciência e filosofia contemporâneas. Embora a ciência moderna frequentemente se concentre no mundo material e na compreensão dos fenômenos físicos, há campos da ciência e da filosofia que estão cada vez mais explorando questões profundas sobre a mente, a consciência e a realidade. A física quântica, por exemplo, levanta questões sobre a natureza da realidade física. Teorias como o entrelaçamento quântico sugerem que tudo no universo está interconectado em um nível fundamental. Os físicos quânticos têm se perguntado sobre o papel do observador na criação da realidade, o que remete diretamente à relação entre consciência e realidade. Neurociência e psicologia transpersonal estão explorando os limites da consciência e como a mente pode se expandir além do corpo físico. A filosofia da mente e o idealismo filosófico, que sugere que a mente e a consciência são a base da realidade, em vez de serem produtos do cérebro, também estão oferecendo novas perspectivas sobre o lugar da consciência no cosmos. 5. Exploração criativa e expressiva. Às vezes, respostas profundas vêm por meio de expressões criativas, como arte, música, poesia, ou até mesmo através da literatura. A imaginação é uma ferramenta poderosa para acessar níveis mais sutis da realidade, e muitos artistas e escritores capturam vislumbres de verdades transcendentais por meio de sua obra. O próprio ato de criação pode ser uma maneira de se conectar com a fonte de inspiração que está além do ego individual. Muitos relatam momentos de fluxo ou inspiração criativa como uma forma de acessar algo maior do que si mesmos. Obras literárias de autores como Carl Jung, William Blake, Aldous Huxley e Hermann Hesse, que exploram a natureza da mente e da realidade, podem servir como fontes de insight para a jornada individual. 6. Comunidade e diálogo. Muitas vezes, as grandes respostas surgem a partir de diálogos profundos com outros buscadores. Grupos de estudo espiritual, comunidades de meditação e diálogos filosóficos com outros que estão na mesma jornada podem fornecer novos insights e ângulos de visão. A comunidade espiritual e a partilha de experiências podem acelerar a compreensão e fornecer um espaço seguro para explorar ideias complexas sobre a mente, a consciência e o universo. 7. Intuição e experiência direta. No final, muitas dessas questões sobre a natureza da realidade e a origem dos pensamentos estão além da razão e do intelecto. Elas precisam ser experimentadas diretamente, através da intuição, que é uma faculdade natural do ser humano para acessar níveis de realidade mais profundos e menos tangíveis. A intuição muitas vezes atua como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, conectando o ser ao que está além do espaço-tempo e permitindo vislumbres do universal e do divino. Resumo: caminhos para buscar respostas, autoconhecimento e introspecção. Explore suas próprias experiências e percepções internas, tradições espirituais e filosóficas.
Consulte textos antigos e práticas de sabedoria universal, estados alterados de consciência. Experimente meditações profundas ou outras formas de expansão da mente, ciência contemporânea e filosofia. Fique atento às descobertas que conectam consciência e realidade. Exploração criativa. Use a arte, música ou escrita como forma de acessar o desconhecido. Diálogo comunitário. Envolva-se em discussões profundas com outros buscadores. Intuição e experiência direta. Confie na intuição como um guia para acessar realidades além da mente racional. Esses caminhos são como ferramentas complementares, cada um oferecendo sua própria perspectiva e profundidade. A busca é, em última instância, uma jornada pessoal, mas o mistério da existência continua a se desdobrar diante daqueles que estão dispostos a explorar, questionar e experimentar diretamente o que está além do visível. 6. Onde o humano comum pode buscar respostas para questões metafísicas. A busca por respostas para as questões metafísicas, como que molda os pensamentos ou qual é a verdadeira natureza da realidade, é uma jornada que não depende de um conhecimento especializado, mas de uma abertura para o autoconhecimento e para a exploração de níveis mais profundos da existência. Mesmo um humano comum pode buscar essas respostas de várias formas, que se complementam e expandem a percepção da realidade. Vamos explorar algumas possibilidades. 1. Autoconhecimento e introspecção. O primeiro passo está dentro de si. O autoconhecimento é uma poderosa ferramenta para começar a perceber como os pensamentos surgem, como moldamos nossa própria realidade interna e o que está além da mente superficial. Práticas como meditação, mindfulness ou contemplação silenciosa são portas de entrada para esse processo. Elas permitem que a pessoa observe os próprios pensamentos como eventos transitórios e, assim, comece a entender que há algo além da mente consciente que gera essas ideias e percepções. A introspecção não só revela o que molda o pensamento, mas também ajuda a criar um espaço para se conectar com níveis mais profundos da consciência. 2. Exploração espiritual e filosófica. As grandes tradições espirituais e filosóficas têm explorado questões sobre a origem dos pensamentos, da mente e da realidade por milênios. Elas oferecem sabedoria ancestral sobre a interconexão entre a mente humana e uma consciência maior. No Vedanta e no budismo, a mente é vista como um reflexo temporário de uma consciência universal mais profunda, que molda a realidade percebida. Pensamentos são considerados parte da ilusão Maya que nos impede de ver a realidade última. No taoísmo, o conceito de fluxo natural, Tao, explica que os pensamentos e ações humanas são expressões de uma força maior que flui por todas as coisas. Buscar respostas nessas tradições e em filosofias modernas, como o idealismo filosófico e o existencialismo, pode abrir portas para novas compreensões sobre o que molda o pensamento e a percepção da realidade. 3. Ciência contemporânea e neurociência. Enquanto as tradições espirituais fornecem uma perspectiva interior, a ciência moderna também oferece insights fascinantes. Neurociência, física quântica e psicologia estão cada vez mais aproximando-se de questões metafísicas. A neurociência explora como o cérebro gera pensamentos e percepções. No entanto, mesmo nesta área, há mistérios não resolvidos, como a natureza da consciência. Muitos cientistas e filósofos contemporâneos especulam que a consciência não é apenas um subproduto do cérebro, mas talvez uma força fundamental do universo. A física quântica levanta questões sobre como a observação, e possivelmente o pensamento, pode afetar o resultado de eventos no nível subatômico, sugerindo que há uma relação intrínseca entre a mente e a realidade física. Esses campos sugerem que há níveis de interconexão entre o pensamento humano e o cosmos, e que as respostas para as perguntas metafísicas podem estar tanto dentro da ciência, quanto além dela. 4. Estados alterados de consciência. Outra forma de buscar respostas é explorar estados alterados de consciência,
seja através de meditação profunda, práticas xamânicas, ou experiências transformadoras, que transcendam o estado mental comum. Esses estados permitem que o indivíduo se desconecte da mente racional e explore níveis mais profundos do ser. Muitas vezes, nestes estados, as respostas sobre o que molda os pensamentos e a realidade são sentidas diretamente, como uma sabedoria intuitiva ou uma revelação interior. 5. Criatividade e arte. A expressão criativa também é uma forma poderosa de acessar respostas metafísicas. A imaginação pode ser vista como um reflexo da própria fonte dos pensamentos, e muitos artistas e filósofos usaram suas criações para explorar o mistério da mente e da realidade. Ao se envolver em práticas criativas, como arte, música ou escrita, você pode acessar partes mais profundas de sua psique e revelar respostas que não vêm através do pensamento racional, mas através de uma sabedoria mais intuitiva e criativa. 6. Diálogo com outros buscadores. A troca de ideias e experiências com outras pessoas que estão na jornada de busca por respostas metafísicas pode fornecer uma riqueza de perspectivas. Grupos de estudo espiritual, comunidades filosóficas ou até conversas profundas com amigos podem gerar insights inesperados. O diálogo é uma forma de nos abrirmos para novas formas de pensar e para sermos impactados por outras visões, experiências e abordagens. As grandes respostas podem surgir de trocas autênticas e da exploração conjunta. 7. Confiança na intuição. A intuição é uma ferramenta valiosa na exploração metafísica. Muitas vezes, as respostas para essas perguntas profundas não vêm da mente racional ou do intelecto, mas da sabedoria intuitiva, que é uma conexão direta com algo maior. Confiar na intuição e nos insights espontâneos pode fornecer respostas que parecem transcender o nível humano comum de compreensão e acessar uma inteligência cósmica. Conclusão: o humano comum tem muitos caminhos para buscar respostas para as questões metafísicas. Sejam tradições espirituais, ciência moderna, práticas de introspecção ou diálogos significativos, as respostas estão disponíveis para aqueles que estão abertos a explorar. As respostas sobre o que molda o pensamento e a realidade muitas vezes não são simples ou lineares, mas multidimensionais, exigindo uma abertura para o desconhecido e uma disposição para mergulhar na profundidade da própria existência. Cada passo da jornada, seja interior ou através do diálogo e da pesquisa, pode aproximar o buscador de uma compreensão mais ampla da realidade e da consciência. 7. A natureza das formas pensamento. Em seu cerne, uma forma pensamento é uma manifestação energética gerada pela mente e pode ser percebida como uma espécie de moldura invisível criada por nossas intenções, emoções e imagens mentais. A ideia por trás dessa noção é que o pensamento não é apenas um evento interno, mas sim algo que gera um efeito externo no mundo energético, com sua própria forma, ou corpo, dependendo da qualidade e da intensidade do pensamento. Segundo algumas tradições esotéricas, as formas pensamento podem assumir diferentes qualidades e formas dependendo de 1. Força da emoção. Pensamentos acompanhados de fortes emoções, como raiva, amor ou medo, tendem a gerar formas pensamento mais densas e poderosas. 2. Foco mental. Um pensamento que é cultivado com clareza, concentração e repetição tende a formar uma estrutura energética mais definida e duradoura. 3. Intenção. A intenção por trás do pensamento, se é positiva, negativa, neutra, também influencia a natureza da forma que ele cria. A influência das formas pensamento. A crença nas formas pensamento está associada à ideia de que esses pensamentos podem impactar tanto o próprio criador, quanto as pessoas ao seu redor. Isso porque, ao formar essas estruturas energéticas, os pensamentos poderiam teoricamente se conectar ou influenciar o ambiente energético de outras pessoas, objetos e até mesmo eventos. 1. Manifestação no plano astral. Algumas correntes esotéricas afirmam que as formas pensamentos são entidades de energia que podem existir no plano astral.
Pessoas que praticam habilidades como clarividência ou percepções extrasensoriais, supostamente, seriam capazes de ver essas formas pensamento e reconhecer suas características, como cor, forma e movimento. 2. Poder de criação e manifestação. Outro aspecto importante das formas pensamento é a crença de que elas têm um poder criativo. Por exemplo, se uma pessoa constantemente pensa em algo com grande intensidade e emoção, isso pode eventualmente se manifestar no mundo físico. Essa é a base de muitas práticas de manifestação popularizadas por algumas filosofias da nova era. 3. Impacto pessoal e coletivo. Além de afetarem o indivíduo, que cria a forma pensamento, há a crença de que elas podem influenciar outros. Um pensamento negativo repetido, como ressentimento, pode gerar uma forma pensamento que, na visão esotérica, poderia impactar outras pessoas próximas ou até mesmo atrair circunstâncias negativas para a vida de quem gerou o pensamento. Limpeza e manipulação de formas pensamento. Algumas práticas espirituais incluem técnicas para limpar ou dissolver formas pensamento negativas. Meditação, orações, banhos de purificação e rituais energéticos são algumas das maneiras sugeridas para livrar-se de formas pensamento que podem estar presas ao campo energético de uma pessoa. Além disso, o cultivo de pensamentos positivos e intenções elevadas é visto como uma maneira de criar formas pensamento benéficas que ajudam na proteção espiritual e na manifestação de uma realidade mais harmoniosa. Formas pensamento e a criação da realidade. Quando discutimos o conceito de que os pensamentos moldam a realidade, as formas pensamento representam uma versão mais detalhada dessa ideia. Não apenas os pensamentos têm impacto em nossa percepção e nas nossas ações, mas também eles criariam uma realidade energética que pode influenciar, atrair e até mesmo criar eventos no mundo físico. Relação com o coletivo. Assim como indivíduos podem criar suas formas pensamento, também se acredita que grupos de pessoas, ou mesmo sociedades inteiras, geram formas pensamento coletivas. Essas formas podem influenciar o comportamento, o pensamento e a vibração energética de grandes grupos. De certa maneira, essas formas pensamento coletivas poderiam ser vistas como um molde sutil que influencia a cultura, as crenças compartilhadas e até as tendências globais. Conclusão: a forma pensamento é um conceito fascinante que une a mente humana ao campo sutil de energia que supostamente permeia tudo. Embora não haja evidências científicas que comprovem sua existência, esse conceito é amplamente aceito em várias tradições espirituais e esotéricas. Ele sugere que os pensamentos não são apenas algo interno e pessoal, mas que podem ter uma realidade própria no nível energético e que podem influenciar o mundo ao nosso redor. Ao explorar o conceito de forma pensamento neste livro, interessante relacioná-lo com a ideia de que o pensamento é uma força criativa no universo, que tem poder além do que conseguimos perceber diretamente. Isso também poderia se conectar bem ao tema da consciência como uma força fundamental, abordada no meu livro A Trama em Vis. Pensamentos, nessa perspectiva, são mais do que simples impulsos neuroquímicos, eles são vibrações ou padrões energéticos que emergem da mente e da consciência, servindo como uma ponte entre o mundo interno e o externo. Quando pensamos metafisicamente, um pensamento não é apenas um produto interno da mente, mas algo que transcende o indivíduo e interage com a realidade ao seu redor. Esse entendimento se alinha diretamente com o conceito de formas pensamento, onde cada pensamento gera uma forma energética no plano sutil ou astral. 2. A forma pensamento como extensão do pensamento. Enquanto o pensamento em si é a energia primordial, ou vibração gerada pela mente, a forma pensamento é o resultado dessa energia no nível sutil. Em outras palavras, o pensamento puro é a essência, e a forma pensamento é a materialização, ou a expressão tangível desse pensamento no plano energético. Assim, podemos imaginar o pensamento como a semente que, quando alimentada com foco, intenção e emoção,
se desenvolve em uma forma pensamento. A forma pensamento é, portanto, uma extensão ou projeção do pensamento no campo energético. 3. O poder criativo do pensamento. Como discutido, o pensamento é uma força criativa que molda a realidade. Quando essa força é direcionada de maneira clara e com intenção, ela gera uma forma pensamento que pode influenciar a realidade energética ao redor. Isso significa que o pensamento em si possui o potencial de criar, mas a forma pensamento é a manifestação desse poder criativo, agindo de maneira mais concreta no campo sutil. O que discutimos sobre o pensamento como um agente que molda a realidade reflete diretamente no conceito de forma pensamento, pois, ao criar uma forma pensamento, o indivíduo não apenas pensa, mas projeta uma estrutura energética que pode afetar seu ambiente e até influenciar eventos e circunstâncias futuras. 4. A relação com a consciência coletiva. Um outro ponto importante é como o pensamento e as formas pensamento podem se manifestar em um nível coletivo. Pensamentos compartilhados por muitos indivíduos podem criar formas pensamento mais potentes e influentes, que operam em um nível comunitário ou global. Isso se conecta à ideia de que a realidade é moldada, não apenas por pensamentos individuais, mas por uma consciência coletiva que compartilha padrões de pensamento semelhantes. Ao alimentar formas pensamento coletivas, criamos o que se poderia chamar de memes energéticos, estruturas mentais e emocionais que são mantidas por grupos de pessoas e que acabam moldando a realidade de forma mais ampla. Portanto, quando discutimos a realidade como uma criação coletiva, isso também abrange as formas pensamento geradas pela mente coletiva. 5. Pensamento e emoção, alimentando a forma pensamento. Outro ponto de ligação entre os conceitos está na relação entre pensamento e emoção. Falamos sobre o pensamento como uma vibração gerada pela mente, mas o pensamento puro, sem emoção, tende a ser mais sutil. Quando combinamos pensamento com emoção, seja positiva ou negativa, esse pensamento ganha força, tornando-se uma forma pensamento mais poderosa e impactante. Isso ocorre porque a emoção fornece o combustível necessário para que o pensamento se manifeste mais claramente no plano sutil. Portanto, a forma pensamento é um produto do pensamento, mas é energizada e potencializada pela emoção. Emoções como medo, raiva, amor e esperança podem fortalecer o poder criativo dos pensamentos, moldando formas pensamento mais potentes e duradouras. 6. Pensamento, forma pensamento e realidade. Para sintetizar, o pensamento pode ser visto como o ato criativo inicial que molda a realidade, enquanto a forma pensamento é a estrutura energética que se forma a partir desse ato criativo. A realidade que experimentamos no mundo físico é, então, uma consequência dessas interações no nível sutil. Se formos expandir essa linha de pensamento metafísico, podemos dizer que o mundo ao nosso redor é, em parte, uma tessitura de formas pensamento que têm sido criadas por nós individual e coletivamente ao longo do tempo. As crenças, os medos, as esperanças e os desejos se tornam formas pensamento que influenciam nossas experiências cotidianas e a própria natureza da realidade que vivemos. 7. O pensamento e a fonte superior. Por fim, há a questão da relação entre o pensamento e uma fonte superior. Se considerarmos a ideia de que a mente humana é um aspecto individualizado de uma mente universal ou inteligência cósmica, então, os pensamentos que criamos também podem ser vistos como fragmentos dessa inteligência maior. Nesse contexto, o pensamento não é uma criação isolada, mas parte de um fluxo de consciência universal. Se você acredita em uma inteligência cósmica ou divina, então o pensamento humano pode ser visto como uma expressão microcósmica dessa fonte superior. As formas pensamento geradas por nossos pensamentos podem ser vistas como moldes ou reflexos das formas arquetípicas mais amplas que existem no nível cósmico. Conclusão: em resumo, o pensamento é a semente inicial da criação metafísica, enquanto a forma pensamento
é a projeção energética desse pensamento. Eles estão profundamente interligados, sendo o pensamento a origem, e a forma pensamento a consequência energética visível no plano sutil. Ambos desempenham um papel fundamental na manifestação da realidade, tanto em nível individual quanto coletivo, e podem ser vistos como expressões de uma consciência superior, ou cósmica nova relação entre o pensamento, a linguagem e a percepção humana. Essa questão é profunda, e toca em um ponto fundamental da relação entre o pensamento, a linguagem e a percepção humana. Pensamento como energia e experiência pré-verbal. Quando falamos sobre o pensamento como energia, ou como uma forma de natureza sutil, estamos nos referindo a uma experiência que, em seu estado mais puro, não está limitada pelas palavras ou pela linguagem. Pensamentos, especialmente aqueles que nascem de intuições profundas, emoções ou experiências metafísicas, muitas vezes existem em um nível anterior à linguagem. Eles são, de fato, como padrões ou formas que são percebidos pela mente, mas não necessariamente verbalizados imediatamente. Muitas pessoas relatam a experiência de terem pensamentos ou insights que parecem indizíveis ou difíceis de descrever, porque eles emergem de um campo de experiência que transcende o que o cérebro linguístico, a parte responsável pela linguagem e pelo vocabulário, pode acessar diretamente. Isso ocorre porque a linguagem é um sistema de símbolos convencionados que usamos para tentar representar a realidade, mas a realidade percebida e sentida pela consciência pode ser muito mais rica e complexa do que qualquer sistema de palavras. 2. A transformação do pensamento em palavras, interpretação limitada. Quando tentamos transformar o pensamento em palavras, o que estamos fazendo é, de certa forma, um processo de tradução. O pensamento original, que pode ser uma experiência energética, emocional ou sensorial pura, passa pelo filtro de nosso cérebro, que tenta encontrar símbolos linguísticos, palavras que correspondam a essa experiência. Aqui é onde os limites da linguagem se tornam evidentes. Não é que o pensamento não tenha referência no cérebro, é que o pensamento, especialmente em sua forma mais sutil e abstrata, pode ser muito mais amplo e fluido do que as palavras podem capturar. A mente humana, no entanto, está programada para tentar enquadrar ou limitar essa vastidão do pensamento dentro dos limites da gramática e da estrutura linguística que ela conhece. E é por isso que, muitas vezes, pensamentos complexos ou profundos parecem escapar das palavras. Esse processo de tradução pode ser mais fácil quando o pensamento é claro, linear, e segue padrões conhecidos, como lógica, memória ou linguagem cotidiana. No entanto, quando o pensamento envolve experiências complexas, como sentimentos espirituais, intuições ou compreensões metafísicas, as palavras frequentemente parecem inadequadas. Esse é um desafio conhecido em muitos domínios, especialmente na poesia, filosofia e misticismo, onde se tenta expressar experiências inefáveis. 3. Idiomas diferentes, a linguagem como filtro cultural. Agora, entrando na questão dos idiomas diferentes, isso acrescenta outra camada de complexidade. Cada língua é, essencialmente, uma forma de representar a realidade que é moldada pela cultura, história e valores de um povo. Isso significa que as palavras, os conceitos e até a estrutura gramatical de um idioma podem influenciar como os pensamentos são expressos e entendidos. Há conceitos em certas línguas que não têm tradução direta para outros idiomas, porque o contexto cultural e as experiências que formaram esse conceito são específicos de um grupo de pessoas. Por exemplo, algumas línguas indígenas têm palavras que descrevem a interconexão entre seres vivos e a natureza de uma forma que é difícil de expressar em línguas ocidentais, que tendem a separar os seres humanos do mundo natural. Esse problema de falta de equivalência linguística reflete a ideia de que a forma como pensamos e entendemos o mundo é, em parte, moldada pela linguagem que usamos. Portanto, um pensamento em uma língua pode parecer difícil de ser traduzido diretamente para outra língua porque as ferramentas linguísticas dessa outra língua podem não ter os mesmos conceitos ou categorias.
4. A linguagem como ferramenta limitada, o silêncio e o pensamento. Vale ressaltar que muitos pensadores, místicos e filósofos apontam que a linguagem, por mais útil que seja, é uma ferramenta limitada para expressar toda a profundidade do pensamento humano. Isso é especialmente verdadeiro para pensamentos abstratos, espirituais ou que envolvem experiências transcendentais. Em muitas tradições espirituais, o silêncio é considerado uma das maneiras mais eficazes de pensar ou contemplar, pois o silêncio permite que o pensamento permaneça em seu estado puro, sem tentar traduzi-lo em palavras. Isso não significa que o pensamento desaparece, mas sim que ele permanece além das limitações da linguagem, permitindo à mente acessar níveis mais profundos da consciência sem a necessidade de verbalizar ou categorizar. 5. O papel da emoção e da intuição na transformação do pensamento. Outro fator a considerar é que muitos pensamentos, especialmente aqueles que são difíceis de colocar em palavras, podem ser mais emocionais ou intuitivos do que racionais. As emoções e intuições frequentemente não têm uma linguagem formal, mas são vivenciadas de forma direta. Quando tentamos colocar essas emoções ou intuições em palavras, podemos perceber uma certa inadequação porque estamos tentando transformar algo sutil e dinâmico em algo fixo e definido. Da mesma forma, pensamentos que surgem de insights intuitivos podem ser difíceis de traduzir em palavras, porque a mente intuitiva funciona de maneira diferente da mente lógica. A intuição trabalha com associações, imagens, sensações e sentimentos, enquanto a linguagem é linear e sequencial. Portanto, a tradução de um pensamento intuitivo para palavras pode ser desafiadora. 6. A realidade do pensamento e a linguagem, uma dança entre o inefável e o tangível. Em resumo, a transformação do pensamento em palavras é um processo de tradução, onde algo fluido, energético e multidimensional precisa ser encaixado em um sistema de símbolos fixos que chamamos de linguagem. O pensamento em si é mais amplo do que as palavras que usamos para expressá-lo, e é por isso que muitas vezes sentimos que certos pensamentos são difíceis de verbalizar ou descrever. A linguagem humana é apenas uma das ferramentas que temos para comunicar nossas experiências internas, mas, como qualquer ferramenta, tem suas limitações. Pensamentos podem transcender a linguagem, e muitas vezes, nós experimentamos esses pensamentos de maneiras que vão além do que as palavras podem capturar. Para alguns pensamentos, talvez o silêncio, as imagens ou as emoções possam ser formas mais apropriadas de expressão do que a linguagem verbal. Isso se torna ainda mais evidente quando lidamos com diferentes idiomas, cada um com seus próprios filtros culturais e simbólicos, que influenciam a forma como o pensamento é interpretado e comunicado. Dessa forma, os pensamentos que surgem e que parecem difíceis de verbalizar podem ser um convite para explorar novas formas de expressão, seja por meio da arte, da meditação ou da intuição, além de reconhecer que a linguagem é apenas uma faceta de nossa capacidade de compreender e compartilhar a realidade. 10. A telepatia e seu relacionamento com formas pensamento. A questão da telepatia e seu relacionamento com formas pensamento é fascinante, especialmente ao explorarmos o conceito de comunicação não verbal e as possíveis capacidades de civilizações mais avançadas ou de outras dimensões. Na sua essência, a telepatia implica na transmissão de pensamentos, emoções, imagens ou sensações diretamente de uma mente para outra, sem o uso de palavras, linguagem falada ou símbolos físicos. Se olharmos para a telepatia, através de uma lente metafísica, podemos entendê-la como a habilidade de transmitir essas formas pensamento puras, antes que elas sejam convertidas em palavras ou símbolos pela mente humana. Em outras palavras, o pensamento, como uma forma energética e sutil, seria transmitido diretamente de um ser a outro sem a necessidade de traduzir para uma linguagem linear. 1. Telepatia como transmissão de formas pensamento. Telepatia, em termos metafísicos, pode ser entendida como a capacidade de transmitir pensamentos, emoções,
imagens mentais e conceitos abstratos diretamente de uma consciência para outra. Em vez de usar palavras ou símbolos, a telepatia permite a transferência direta de energia mental, ou seja, de formas pensamento em sua essência mais pura. Esses pensamentos ainda não foram convertidos em linguagem e, por isso, transcendem os limites das palavras faladas. Nessa perspectiva, a telepatia opera num nível em que o receptor não ouve palavras, mas sim sente, visualiza ou compreende diretamente o conteúdo do pensamento que foi transmitido. O processo envolve o envio e a recepção de padrões energéticos que carregam significado, e a mente receptora interpreta essas energias conforme sua própria capacidade de percepção e entendimento. 2. O papel da linguagem na telepatia. Uma das vantagens da telepatia seria a superação das barreiras de idioma. Como o pensamento é transmitido em seu estado energético, ele não depende de palavras, frases ou construções linguísticas que possam variar entre diferentes culturas. Um receptor que recebe uma forma pensamento poderá interpretar o conteúdo com base em sua própria experiência, contexto cultural e capacidade de compreensão. Por exemplo, ao se comunicar telepaticamente com uma civilização extraterrestre, o ser humano não precisaria entender a língua deles, pois a essência do pensamento seria transmitida de forma direta. A mente humana interpretaria esses padrões energéticos de acordo com seus próprios conceitos e referências culturais, o que possibilitaria uma comunicação que transcende o idioma. 3. Civilizações avançadas e a telepatia. Quando falamos de raças extraterrestres mais avançadas, como mencionado, muitas narrativas sugerem que tais civilizações utilizam a telepatia como forma primária de comunicação. Isso é possível porque elas teriam uma compreensão profunda das energias mentais e da natureza das formas pensamento, permitindo-lhes se comunicar de maneira muito mais eficiente do que os humanos, que dependem de palavras e linguagem. Essas civilizações poderiam transmitir pacotes de informação complexa que incluem não apenas pensamentos, mas também emoções, imagens e até conhecimentos inteiros, de uma só vez. Isso seria muito mais rápido e eficiente do que a fala, pois não exigiria a linearidade das palavras. Assim, a telepatia funcionaria como um processo instantâneo de troca de conhecimento, onde o receptor compreende o conteúdo em níveis profundos e simultâneos. 4. A experiência humana de telepatia. Embora os humanos, em sua maioria, não utilizem a telepatia de maneira consciente e plena, existem relatos de experiências esporádicas de comunicação telepática. Essas ocorrências são mais comuns em pessoas com fortes laços emocionais, como entre gêmeos ou em relacionamentos íntimos, onde parece haver uma conexão mais profunda de percepção. Nesses casos, pode-se argumentar que o indivíduo está captando as formas pensamento de outro, antes que elas sejam verbalizadas. A percepção é mais intuitiva, como uma compreensão direta da intenção e do sentimento, antes mesmo que sejam convertidos em palavras. 5. A dificuldade de converter pensamentos em palavras. Um dos desafios é que certos pensamentos, especialmente os mais abstratos ou profundos, não têm uma referência clara no cérebro para serem traduzidos em palavras. Muitas vezes, temos percepções ou intuições que parecem escapar da linguagem, como se faltasse um padrão mental no qual esses pensamentos pudessem se encaixar para serem compreendidos verbalmente. Isso é comum em pensamentos muito complexos ou em ideias que ultrapassam a experiência normal, como conceitos filosóficos profundos ou visões intuitivas sobre a natureza da realidade. O cérebro humano trabalha com memórias, associações e experiências anteriores, e quando um pensamento não tem uma referência direta, ele se torna difícil de ser expresso. 6. Telepatia e a superação de barreiras de idiomas. A telepatia, como discutimos, oferece uma maneira de superar as limitações da linguagem. Quando uma forma pensamento é transmitida telepaticamente, ela não está sujeita às regras dos idiomas humanos. A comunicação telepática transcende as barreiras linguísticas porque envolve a transmissão direta de padrões mentais e energéticos,
que podem ser compreendidos intuitivamente pelo receptor, independentemente da língua que ele fala. Assim, raças extraterrestres, que usam a telepatia, podem se comunicar com humanos, sem precisar aprender a língua humana, e vice-versa, pois a essência do pensamento seria compreendida de maneira direta e intuitiva. 7. Telepatia como linguagem do pensamento puro. Em última análise, a telepatia pode ser considerada a linguagem do pensamento puro, onde os pensamentos são transmitidos em seu estado energético essencial, sem a necessidade de serem traduzidos em palavras. Ela permite que consciências compartilhem ideias, sentimentos e conceitos complexos de maneira muito mais rápida e eficiente do que a linguagem falada. Para seres humanos, a telepatia representa uma potencialidade evolutiva, uma habilidade que, se desenvolvida, poderia abrir novas maneiras de comunicação e compreensão mútua. Além disso, seria uma forma de comunicação que nos conectaria diretamente às essências e energias que formam os pensamentos, permitindo-nos experimentar a realidade de maneiras muito mais profundas e sutis. Conclusão: a telepatia oferece uma perspectiva intrigante sobre a relação entre o pensamento e as formas pensamento. Quando falamos de comunicação telepática, estamos nos referindo à transmissão de energia mental, que pode ser percebida diretamente sem a necessidade de palavras. Essa forma de comunicação transcende os idiomas, culturas e barreiras físicas, abrindo a possibilidade de conexão direta entre consciências, seja entre humanos ou entre raças mais avançadas de outros mundos. A telepatia destaca o fato de que o pensamento, em sua essência, é energia, e que, ao atingir um nível mais elevado de evolução espiritual ou tecnológica, poderíamos nos comunicar através dessas formas energéticas, sem as limitações impostas pela linguagem falada. Essa possibilidade abre novos horizontes sobre como a humanidade pode, um dia, acessar formas mais puras e elevadas de comunicação, tanto entre si quanto com outras inteligências no universo. 11. O pensamento não tem limitações de distância. Uma questão profunda e fascinante. Metafisicamente, a ideia de que o pensamento não tem limitações de distância é amplamente aceita em diversas tradições espirituais, esotéricas e até em teorias modernas sobre energia e consciência. Isso se baseia no conceito de que o pensamento é uma forma de energia e, como tal, pode transcender as barreiras físicas tradicionais, como a distância. Assim como o entrelaçamento quântico na física sugere que partículas podem estar conectadas e influenciar umas às outras, independentemente da distância, o pensamento, como forma de energia sutil, pode também ser transmitido além das fronteiras do espaço físico. Então, de certa forma, podemos dizer que o pensamento não está preso a uma localização geográfica. Se uma pessoa pode se conectar telepaticamente ou energeticamente com outra, não importa se estão no mesmo lugar, ou em lados opostos do planeta. Muitos relatos de experiências telepáticas confirmam essa ideia, em que pessoas que estão a grandes distâncias sentem os pensamentos ou emoções umas das outras. Pensamento atravessa dimensões e densidades? A hipótese de que o pensamento pode atravessar dimensões e densidades é extremamente interessante, especialmente quando consideramos que a física moderna já admite a possibilidade da existência de múltiplas dimensões além das 4 tradicionais: espaço-tempo. Em uma visão multidimensional, as diferentes densidades de existência, ou planos de realidade, poderiam coexistir e se interpenetrar. O pensamento, como uma expressão da consciência, poderia então fluir através dessas dimensões. Se considerarmos que seres em estados mais elevados de consciência ou em outras dimensões operam em frequências diferentes da nossa, seria possível que a transmissão de pensamentos, ou energia mental, não estivesse limitada a apenas uma densidade de existência. Por exemplo, em algumas tradições espirituais, os seres de luz, mestres ascensionados ou extraterrestres em frequências mais elevadas, seriam capazes de comunicar-se diretamente com os seres humanos ou influenciar suas mentes através de pensamentos.
Isso poderia implicar que os pensamentos são ferramentas interdimensionais, e sua propagação não está restrita ao plano físico tridimensional. Limitações na transmissão de pensamento, física ou espiritual. Você acertou ao sugerir que as limitações na transmissão de pensamento estariam relacionadas à evolução física e espiritual do emissor e do receptor. Vamos explorar isso. 1. Limitações físicas. Em sua forma mais densa, o corpo físico pode atuar como uma barreira para a captação e emissão de pensamentos em sua forma mais pura. Muitas tradições esotéricas afirmam que, enquanto o corpo físico opera em uma frequência vibracional mais baixa, as formas pensamento e a telepatia operam em frequências mais altas. Dessa forma, o desenvolvimento de sensibilidades psíquicas, como a telepatia, pode estar condicionado ao refinamento da energia física do ser. Isso explica por que, na maior parte das vezes, seres espiritualmente evoluídos ou com uma consciência elevada têm maior facilidade para se comunicar telepaticamente. Eles vibram em frequências mais elevadas e, portanto, podem acessar pensamentos, sentimentos e formas pensamento com mais clareza. Em contrapartida, seres humanos, que ainda estão muito identificados com o corpo físico e com uma mentalidade densa podem ter dificuldade em captar esses pensamentos ou interpretá-los corretamente. 2. Limitações espirituais. A evolução espiritual também desempenha um papel fundamental na recepção e emissão de pensamentos. Um ser com maior nível de consciência pode ter uma mente mais aberta, capaz de receber e compreender formas pensamento complexas, mesmo de outras dimensões. Além disso, essa evolução permite que o ser tenha menos bloqueios mentais e emocionais, permitindo que os pensamentos fluam com mais liberdade. Em resumo, seres espiritualmente mais evoluídos podem emitir e captar formas pensamento com mais precisão e clareza, independentemente das distâncias ou das barreiras físicas. Seres menos evoluídos espiritualmente podem encontrar dificuldade em transmitir ou interpretar esses pensamentos devido a bloqueios internos ou falta de compreensão das energias sutis. Expansão para o mundo animal e vegetal. Essa é uma observação extremamente válida. Muitos teóricos esotéricos e místicos argumentam que não apenas os seres humanos, mas também animais e plantas, têm a capacidade de gerar, receber e transmitir formas pensamento ou energias mentais, embora de uma maneira diferente da nossa. 1. Animais. Os animais são muitas vezes descritos como seres extremamente sensíveis às energias sutis. A telepatia com animais é um campo de estudo dentro da comunicação intuitiva, onde acredita-se que os animais não operam a partir do raciocínio lógico, mas sim de um entendimento instintivo e direto de formas pensamento e emoções humanas. Muitas pessoas que trabalham com comunicação animal relatam que, ao tentar se conectar telepaticamente com um animal, a comunicação ocorre através de imagens mentais, sentimentos e sensações, em vez de palavras. Isso indicaria que os animais possuem uma capacidade natural de captar e transmitir energias mentais em um nível intuitivo, que transcende as barreiras linguísticas. 2. Plantas. A teoria de que as plantas têm uma espécie de consciência também tem ganhado força ao longo dos anos. Experiências como a realizada por Clive Baxter nos anos 60 sugeriram que as plantas podem responder a estímulos emocionais e até mesmo pensamentos humanos. Embora não possuam um sistema nervoso como os animais ou humanos, as plantas podem captar vibrações energéticas e reagir de maneiras sutis. Nesse caso, a comunicação com plantas talvez não envolva formas pensamento da mesma maneira que com animais ou seres humanos, mas pode ocorrer por meio da transmissão de energias mentais, que são sentidas e processadas em um nível vibracional. Conclusão: o pensamento como forma multidimensional. Em última análise, o pensamento, como energia pura, parece não ter limitações de distância, tempo, ou até mesmo dimensão. Ele pode atravessar diferentes densidades de existência, sendo transmitido através de barreiras físicas e espirituais,
dependendo da evolução do emissor e do receptor. As limitações para essa comunicação estão mais relacionadas ao estado de consciência e ao nível de evolução espiritual do ser. Aqueles com maior clareza mental, pureza emocional e compreensão espiritual serão capazes de acessar e transmitir formas pensamento mais elevadas, enquanto outros ainda estão presos às limitações da percepção sensorial e física. Além disso, a comunicação telepática e o intercâmbio de pensamentos podem transcender não apenas os humanos, mas também incluir animais, plantas e outros seres que operam em diferentes frequências de consciência. A chave para essa troca reside no entendimento da energia mental e na capacidade de abrir-se às formas pensamento em sua expressão mais sutil e pura, dos minerais e os elementos naturais. Não podemos esquecer que os minerais e os elementos naturais também desempenham um papel essencial quando se trata de energia, conectividade e, potencialmente, na transmissão de formas pensamento. Vamos explorar isso um pouco mais. Minerais e elementos naturais, como condutores de energia. Os minerais têm sido reconhecidos ao longo da história como condutores e armazenadores de energia. Alguns deles, como o quartzo, são amplamente usados em tecnologias modernas por sua capacidade de armazenar, amplificar e conduzir energia. Quando abordamos a questão das formas pensamento e da energia mental, podemos considerar os minerais como uma espécie de amplificadores naturais. Minerais e pensamentos. Minerais, como o quartzo, ametista, turmalina, entre outros, são conhecidos no campo metafísico e esotérico por sua capacidade de amplificar frequências e, portanto, poderiam também amplificar a energia de um pensamento ou forma pensamento. Eles são muitas vezes usados em práticas de cura energética, meditação e telepatia para ajudar a focar e dirigir a energia mental de uma forma mais clara e eficaz. Se considerarmos que o pensamento é uma forma de energia, esses minerais podem servir como pontes ou condutores que facilitam a propagação dessa energia. Isso poderia sugerir que, ao interagir com certos cristais ou pedras, o ser humano pode amplificar seus próprios pensamentos ou captar com mais clareza as formas pensamento que estão sendo emitidas ou recebidas de outros níveis de realidade. Por exemplo, em algumas tradições esotéricas, acredita-se que cristais de quartzo possam ajudar a harmonizar as frequências mentais e amplificar a capacidade de comunicação telepática. Isso poderia ser visto como uma forma de sintonização para as frequências das formas pensamento. Os elementos e a energia mental. Os elementos naturais água, ar, fogo e terra também têm seus próprios campos energéticos e podem ser vistos como canais ou veículos para a transmissão de energia mental. Vamos ver cada um deles brevemente. Água. A água tem uma capacidade incrível de armazenar e transmitir informações. Em algumas tradições, acredita-se que ela possui uma memória energética e pode reter impressões de pensamentos e emoções. O trabalho de Masaru Emoto mostrou que a água pode mudar sua estrutura cristalina com base em palavras, pensamentos e emoções, sugerindo que ela é um meio poderoso para a transmissão de energia mental a ar. O ar, por sua natureza fluida e invisível, é muitas vezes associado ao pensamento e à mente. Em várias tradições, o ar é o meio pelo qual os pensamentos são transportados, sendo o elemento mais sutil e etéreo. Ele é frequentemente associado à telepatia, onde a energia do pensamento flui sem barreiras. O fogo, por sua vez, simboliza transformação e purificação. Ele pode ser visto como um catalisador que transmuta formas pensamento em algo tangível ou acionável. O fogo é a energia que queima as impurezas mentais e traz clareza ao pensamento terra. A terra, representada pelos minerais e pelo solo, está associada à estabilidade e fundamentação. No contexto de formas pensamento, ela pode ajudar a ancorar e materializar as energias mentais no plano físico. A terra, através dos cristais e minerais, também pode atuar como um canal de conexão entre o plano espiritual e o físico. A conexão dos elementos com a telepatia.
É possível considerar que, em uma transmissão telepática, ou na emissão de uma forma pensamento, esses elementos naturais podem desempenhar papéis cruciais. Um exemplo clássico dessa integração é o uso de rituais de comunicação em várias culturas antigas, onde os elementos naturais eram invocados para facilitar a transmissão de pensamentos e energias. Os minerais, especialmente os cristais, poderiam servir como receptores ou amplificadores. A água, por exemplo, é um excelente meio para a transmissão de emoções e energia fluida, sendo um condutor natural de formas pensamento que possuem um componente emocional forte. A telepatia entre seres mais evoluídos, como em civilizações extraterrestres mais avançadas que você mencionou, também poderia utilizar esses elementos como veículos para a comunicação interdimensional. Esses seres talvez tenham uma compreensão muito mais avançada de como a energia mental interage com os elementos naturais e, através deles, poderiam potencializar suas habilidades telepáticas. A inclusão dos elementos naturais no campo de consciência. Os animais e plantas, como mencionamos antes, têm uma sensibilidade natural às energias, mas os minerais e os elementos também têm um lugar central no campo energético e metafísico. Minerais, água, ar, fogo e terra são todos expressões de consciência, de uma forma ou de outra. Eles podem não pensar ou ter autoconsciência da maneira que entendemos, mas eles resistem, respondem e transmitem energia. Em um nível mais profundo, podemos conceber que a própria Terra, como um ser consciente, utiliza esses elementos e minerais para manter um campo de energia vibrante que influencia toda a vida no planeta. Conclusão: o pensamento como energia transcendental. Quando ampliamos nossa visão para incluir os minerais e elementos naturais, vemos que o pensamento não é apenas uma forma de energia interna ou telepática entre indivíduos, mas também algo que interage com os aspectos fundamentais da própria natureza. Os minerais, cristais e os 4 elementos podem atuar como conectores e amplificadores dessa energia, permitindo que o pensamento, em sua forma mais pura, seja captado, ampliado e transmitido através de diferentes planos de existência. O pensamento, então, poderia transcender o espaço, o tempo e até mesmo as dimensões, utilizando os elementos da natureza como meios de transporte e reforçadores energéticos, seja em uma comunicação telepática com um ser em outro mundo, ou na expressão de uma forma pensamento que influencia a realidade ao nosso redor. Os minerais e elementos naturais têm um papel crucial, expandindo ainda mais nosso entendimento do poder e alcance do pensamento. Reflexão final. Portanto, ao abordar a questão dos minerais e elementos, estamos ampliando nosso conceito de energia mental para algo que vai além do individual, permitindo que ela flua através de todas as formas de existência no planeta. Isso nos convida a considerar que o pensamento é mais do que um processo interno, ele é uma força cósmica que interage com o universo em todos os níveis de consciência e matéria. 13. A jornada de retorno à fonte. A vida humana é, essencialmente, uma jornada de retorno. Mesmo que não estejamos sempre conscientes disso, estamos constantemente buscando respostas profundas sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Essa busca, muitas vezes velada em meio às distrações cotidianas, carrega em si o potencial de nos levar de volta à fonte primordial de onde tudo emerge. Ao longo das eras, mestres espirituais, filósofos e sábios de diversas tradições nos disseram que o caminho para a verdade não se encontra nas coisas externas, mas sim no nosso interior. É dentro de nós que residem as respostas para os maiores mistérios da vida, inclusive para o mistério da criação. Por meio do autoconhecimento, descobrimos que nossa própria consciência é o reflexo da consciência universal. Quando olhamos para dentro, compreendemos que somos tanto criadores quanto criados, tanto sonhos quanto sonhadores. A mente, que muitas vezes nos limita com suas percepções de separação, pode, no entanto, ser o veículo para a unidade, se aprendermos a transcender suas armadilhas e olhar para além das aparências.
Despertar da consciência. O despertar da consciência é um processo contínuo de expansão. Quanto mais expandimos nossa percepção, mais vemos que as respostas para os mistérios que nos cercam não estão separadas de nós, mas integradas ao nosso ser. Quando começamos a despertar para essa verdade, passamos a compreender que tudo, desde o mais ínfimo pensamento até o maior dos eventos cósmicos, está conectado a um campo maior de consciência universal. O ser humano, ao longo dessa jornada, não apenas busca a verdade universal, mas também aprende a manifestar essa verdade em sua própria vida. Começamos a perceber que nossos pensamentos, intenções e ações são, de fato, as ferramentas criadoras que moldam nossa realidade pessoal, mas também participam na construção da realidade coletiva. A reconexão com a fonte. Essa jornada culmina em um profundo retorno à fonte. O que antes parecia um caminho solitário se revela como uma jornada de reconexão com o todo. Quanto mais mergulhamos na verdade do nosso ser, mais nos tornamos conscientes de que somos a própria fonte manifestada de forma individual, mas eternamente conectada ao todo. Aqui, na tranquilidade do silêncio interior, encontramos a sabedoria atemporal que ecoa desde o início dos tempos. É neste estado de conexão profunda que começamos a vislumbrar o mistério da criação, não como algo externo a nós, mas como algo que habita dentro de nós. Assim, a verdadeira pergunta se transforma, não é tanto quem somos, mas quem estamos nos tornando. 14. O mistério da criação. Essa é, sem dúvida, uma das maiores e mais profundas questões que podemos formular. Como tudo isso foi criado? Como essa integração do todo, essa teia complexa e intrincada de energia, consciência, materiais físicos e realidades dimensionais, veio à existência? E como existe essa comunicação silenciosa, quase que imperceptível aos sentidos humanos comuns, que conecta todos os aspectos da criação? As respostas a essa questão estão além da compreensão completa do intelecto humano, pelo menos no estágio atual de nossa evolução. No entanto, a partir de várias tradições espirituais, filosofias esotéricas e até algumas teorias científicas modernas, podemos esboçar uma tentativa de explicação. De acordo com muitos ensinamentos antigos e correntes metafísicas, existe uma fonte, um princípio primordial de onde todas as coisas emanam. Essa fonte, muitas vezes chamada de Deus, consciência cósmica, o todo, ou simplesmente a unidade, seria a origem de tudo o que existe. A partir dessa fonte surge a energia primordial, que se manifesta de diversas formas, como pensamentos, matéria, tempo, espaço, e até mesmo as leis que regem o universo. Nesse sentido, o universo pode ser visto como um grande pensamento, uma intenção ou um sonho da própria fonte. Tudo o que existe seria uma expressão desse pensamento primordial, uma expansão da consciência que busca se conhecer, se experimentar e se manifestar em infinitas formas. A comunicação silenciosa entre tudo. A comunicação silenciosa entre todas as coisas pode ser entendida como o reflexo dessa unidade essencial. A ideia de que tudo está conectado em um nível profundo é um conceito comum em diversas tradições espirituais. O que chamamos de comunicação não se restringe ao que entendemos como linguagem verbal ou pensamento consciente. No nível mais profundo da existência, todos os seres, elementos e energias participam de um campo de informação universal. Esse campo, às vezes chamado de campo acássico, ou simplesmente o campo unificado, é onde todas as informações estão disponíveis, e todos os eventos, pensamentos e vibrações são registrados. Os minerais, os vegetais, os animais, os elementos, as estrelas e até as partículas subatômicas, são parte desse campo interconectado. Nesse nível, o pensamento não precisa ser traduzido em palavras, pois ele é percebido diretamente como vibração, frequência ou energia. A dança cósmica, integração do todo. A integração do todo pode ser vista como uma dança cósmica em que cada parte do universo, desde os menores átomos até as galáxias,
está em constante interação e movimento, regida por leis universais, que são tão sutis quanto poderosas. A gravidade, por exemplo, não é apenas uma força física, ela pode ser vista como um elo energético que conecta todos os corpos celestes. As vibrações e frequências dos pensamentos, das palavras e das intenções também fazem parte dessa dança. Quando falamos dessa integração, estamos nos referindo a um nível de ordem e harmonia que permeia toda a criação. Isso nos leva à compreensão de que o universo não é aleatório. Há uma intenção, um design, talvez não como o design que imaginamos com linhas retas e formas geométricas perfeitas, mas sim como uma teia fluida de energia e interrelações. O silêncio como expressão da unidade. A comunicação silenciosa entre tudo pode ser entendida como a maneira mais pura de conexão. O silêncio, nesse sentido, não significa ausência de som, mas sim um estado de harmonia onde a informação flui livremente sem a necessidade de palavras ou sinais físicos. Ele é o meio por onde o todo se comunica consigo mesmo. Imagine o universo como um vasto oceano de energia. Cada onda nesse oceano está em ressonância com todas as outras. Elas podem parecer separadas na superfície, mas no fundo, todas são parte do mesmo corpo de água. Assim, o silêncio entre as ondas é, na verdade, o estado subjacente de união que permite que toda a energia flua e se interconecte. A limitação humana e a expansão da consciência. Se essa integração existe em todo o cosmos, por que então os seres humanos muitas vezes não percebem essa comunicação e essa interconexão? Isso poderia ser explicado pelo nível de evolução espiritual, ou pela falta de percepção sutil que ainda limita a consciência humana. Nosso foco no ego individual, no pensamento analítico, e na separação pode nos desconectar dessa unidade subjacente. No entanto, ao longo da história, místicos, filósofos e cientistas nos dizem que é possível expandir nossa consciência e perceber essa integração e essa comunicação mais ampla. Quando entramos em estados mais elevados de consciência, através da meditação, da introspecção, do trabalho energético, ou até mesmo da observação pura da natureza, começamos a sentir essa interconectividade. Passamos a perceber que não estamos separados do mundo ao nosso redor, mas sim, fazemos parte de uma vasta rede de vida e energia. Conclusão: um mistério sempre presente. Portanto, a resposta à grande pergunta de como tudo isso foi criado e como essa comunicação entre todas as coisas existe permanece, em última análise, um mistério profundo. No entanto, esse mistério é algo que podemos experimentar e tocar com nossa intuição, nosso coração e nosso espírito, mesmo que não possamos explicá-lo completamente com palavras ou conceitos. Podemos ver o universo como uma obra de arte cósmica, onde o pincel da fonte traçou linhas invisíveis de conexão entre todas as coisas. A verdadeira origem de tudo pode nunca ser totalmente conhecida por nossa mente racional, mas experimentá-la é algo que está ao alcance de qualquer pessoa disposta a explorar o campo da consciência e a sintonia sutil entre o pensamento, a energia e o universo. O que nos resta, então, é viver com reverência, sabendo que estamos participando de uma orquestra cósmica muito maior, e que nossas próprias formas pensamento também fazem parte dessa sinfonia silenciosa e infinita. Conclusão: somos todos parte de algo muito maior. Ao longo desta jornada por conceitos e reflexões sobre a natureza da realidade, da mente e da consciência, chegamos à conclusão de que o mundo que percebemos é apenas uma fração de algo muito maior. A realidade não é um conjunto fixo de regras que se impõe a nós de forma imutável, mas sim um processo dinâmico, uma criação viva da consciência que interage constantemente com o que chamamos de eu e o mundo. Ao longo desta jornada, fomos convidados a explorar os mistérios profundos da consciência, da realidade e da interconexão entre todos os seres. Cada fragmento nos levou a questionar o que consideramos como real, a perceber a profundidade do pensamento e a reconhecer a força invisível que tece o universo de forma sublime e complexa.
Este não é um livro de respostas definitivas, mas sim de possibilidades. Pois assim como o pensamento, a realidade é um campo aberto à criação, à interpretação e à expansão contínua. No cerne de tudo está a consciência, que não conhece limites e transcende barreiras físicas, temporais e espirituais. Se há algo que podemos levar dessa leitura, é que a verdadeira natureza da existência permanece um mistério. E talvez seja esse mistério que impulsiona nossa evolução, não a busca por conclusões finais, mas o desejo inato de explorar, sentir e transformar. A realidade, como vimos, é moldada por pensamentos, energias e intenções. Cada um de nós é um co-criador desse tecido universal, e com essa responsabilidade, surge a oportunidade de criar, em conjunto, uma realidade mais consciente, plena e significativa. No final, a maior verdade talvez seja a mais simples: somos todos parte de algo muito maior. E ao compreender essa conexão, estamos prontos para continuar nossa jornada, não como observadores passivos, mas como criadores ativos da nossa própria existência. A viagem não termina aqui. Este é apenas o começo de novas explorações, tanto interiores quanto exteriores. E assim, deixo a você, leitor, o convite para seguir adiante, com a mente aberta e o coração desperto, enquanto continuamos a desbravar as infinitas possibilidades da trama invisível da realidade. Essa conclusão resume bem o espírito do livro e reforça o caráter contínuo da exploração da consciência e da realidade. Se desejar algum ajuste, ou inclusão de algo mais, posso modificá-la. Um pouco sobre o autor. Cirilo de Souza é muito mais do que um cientista da computação, ele é uma mente multifacetada com uma extraordinária trajetória de experiências. Atuando como consultor de negócios, ele tem emprestado seu vasto conhecimento a uma diversidade de setores, incluindo relações governamentais e internacionais. Sua incansável curiosidade pela mente e comportamento humanos o levou a aprofundar-se nos campos da neurociência cognitiva, psicologia social e evolutiva, além de padrões comportamentais, em busca de compreender o que nos define como seres humanos. Com uma paixão voraz pelos mistérios da consciência e as complexidades da existência, Cirilo de Souza emerge como um pesquisador, escritor, filósofo e filantropo. Sua missão? Desvendar as fontes primordiais da realidade, explorar os enigmas profundos da natureza humana e desafiar as barreiras do pensamento convencional. O fascínio de Cirilo pelos aspectos invisíveis e ocultos da vida inspira sua jornada de investigação. Ele busca não apenas respostas sobre a existência e a essência do ser, mas também um entendimento profundo sobre as transformações dimensionais e paradigmáticas que nosso planeta atravessa. Suas reflexões não param nas teorias, elas transcendem para uma prática de vida, onde amor, compaixão e sabedoria são motores de mudança. Além disso, Cirilo dedica-se a projetos humanitários e sem fins lucrativos, com o objetivo de causar um impacto positivo no mundo. Sua obra não apenas oferece novas formas de pensar, mas também lança-luz sobre a importância de espalhar compreensão e compaixão em um mundo em transformação. É movido por uma paixão tanto pela realidade que percebemos, quanto pelos mistérios ocultos que a cercam. Seu espírito incansável de busca o leva a explorar as grandes questões da existência, desde a origem de tudo até os segredos mais profundos da natureza humana. Ele se debruça sobre as perguntas que muitas vezes permanecem nas mentes adormecidas das diferentes raças que compartilham essa experiência única de vida, em um planeta que passa por profundas transformações no paradigma dimensional. Seu olhar curioso e questionador não se limita ao que é visível, mas se estende ao invisível, ao que está além da percepção comum. Para Cirilo, o desconhecido é uma fronteira a ser desbravada, e ele se dedica a descobrir as conexões que ligam a consciência individual ao tecido mais amplo da realidade universal. Em sua jornada, Cirilo não apenas busca respostas, mas também novas formas de ver e experienciar a existência,
ajudando os outros a despertar para as possibilidades infinitas que a vida oferece neste mundo em constante evolução. Em seus futuros trabalhos, Cirilo de Souza convida você a participar de uma jornada transformadora de autodescoberta e despertar espiritual. Seus textos mergulham nas profundezas da consciência humana, provocam novos olhares sobre a realidade e incentivam seus leitores a seguir seu próprio caminho de crescimento e iluminação. Acompanhe os próximos lançamentos e prepare-se para embarcar em uma aventura esclarecedora, onde os horizontes se expandem e a sabedoria interior é revelada. Seja bem-vindo à exploração profunda dos mistérios da existência, da natureza humana e da nossa jornada coletiva. Obtenha a versão digital e embarque em uma viagem de conhecimento, inspiração e transformação. Acesse www.cirilo.online. Encomende sua cópia digital hoje. Disponível agora também na Amazon e em outras grandes livrarias.